Como você colocou aí, você como estudioso do campo da pedagogia do esporte, a pedagogia do esporte tem alguns temas que são muito caros, né? E um deles é o método de ensino. Aí eu queria saber de você, que é um estudioso também de métodos de ensino, quer seja nas diferentes nomenclaturas e nas diferentes possibilidades metodológicas. Como que você vê o debate hoje na educação física de métodos de ensino? Quer seja pensando a pedagogia do esporte no ensino do esporte, quer seja pensando métodos de ensino um pouco para a educação física escolar. Ótima pergunta, Diego. Veja, talvez a gente possa pensar nessa resposta, e eu vou tentar não ser muito longo nela, porque eu poderia ser. Essa é uma pergunta muito importante, porque, veja, como eu disse, eu já estou há um tempo na educação física. Nesses últimos 30 anos, a gente viu, principalmente pensando nessas duas sub-áreas. Vamos pensar a grande área educação física como um guarda-chuva, e duas sub-áreas, a pedagogia do esporte como uma sub-área e a educação física escolar enquanto outra sub-área. Se a gente for pensar e raciocinando, veja, eu estou me pautando na minha experiência ao longo desses 30 anos, eu não fiz nenhum estudo sobre esse tema em particular, sobre essa comparação que eu vou fazer aqui. Óbvio, pode ser uma comparação que seja apenas uma hipótese e que alguém possa desconstruir isso, mas não há problema. Se alguém conseguir fazer isso, é ótimo, é sinal que todo mundo avançou em decorrência do tempo, porque eu não sou dono da verdade. Então, veja, como eu encaro essa temática? Eu vejo que talvez a educação física escolar partiu para primeiro responder uma pergunta basilar e importante para a educação física enquanto área como um todo, que foi uma questão de fundo epistemológico. E a pedagogia do esporte, ela partiu não de uma perspectiva epistemológica, mas sim de uma perspectiva mais aplicada, mais focada naquilo que, não tenho dúvida, é uma das suas principais preocupações, que se resume, que não que ela seja só isso, mas ela tem uma grande preocupação com os processos de ensino, aprendizagem e treinamento. Então, os métodos, obviamente, são caros, a discussão sobre método é muito caro para a pedagogia do esporte. E aí, o que eu vejo, ao longo do tempo, essa educação física caminhou para essa discussão epistemológica, muito fortemente, final da década de 80, começo da década de 90, com o boom das abordagens, e abordagens muito interessantes e muito bem fundamentadas epistemologicamente falando, né? Você tem o coletivo de autores, você tem a proposta crítico-emancipatória, você tem a proposta do professor João Batista Freire, do professor Gotani, numa perspectiva desenvolvimentista, você tem o professor Mauro Betti apresentando uma proposta dentro da lógica teórica da teoria dos sistemas dinâmicos, ou seja, você tem uma série de autores produzindo um conhecimento de fundo epistemológico muito bem sustentado, com um marco teórico muito bem definido, porém, com essa excessiva preocupação com o marco teórico, talvez a perspectiva do campo mais aplicado da metodologia ficou para um segundo momento, o que era interessante. Mas muitos desses autores, muitas vezes, perderam, né, ali o fôlego, talvez, né, para chegar a detalhar melhor o método. Tanto é que nós discutimos isso enquanto abordagens e não enquanto modelos de ensino. Talvez eles não necessariamente chegaram a produzir um modelo de ensino. Talvez, hoje, eu penso que a Soraya Darido, junto com o Fernando Gonzalez, e principalmente você, com o seu grupo, são aqueles que estão conseguindo produzir de maneira mais interessante essa questão dos modelos de ensino, essa questão da aplicação, né? Vocês têm muito claro o marco teórico e conseguem muito bem transpor da teoria para uma prática, estabelecendo-se uma praxis, mas evidenciando muito essa questão didática que engloba objetivos, organização de aula, metodologia de ensino, avaliação, currículo, planejamento, né? Eu acho que hoje, na educação física escolar, nós vemos esse momento, né? Então, precisamos dar cada vez mais voz para você, para o Fernando Gonzalez, a Soraya,
que tem aí, está com um certo problema hoje, mas a produção da Soraya é maravilhosa, eu acho que ela ajuda a permitir com que os alunos de educação física escolar que estão fazendo o curso consigam dar uma boa aula de educação física escolar, né? Agora, a pedagogia do esporte, enquanto sub-área, ela começou exatamente pelos métodos. E isso, por um lado, fez com que ela crescesse, mas hoje eu vejo que a grande preocupação e o grande problema da pedagogia do esporte está exatamente numa questão epistemológica, né? Ela precisa se organizar dentro de uma linha epistemológica para que fique mais evidente os marcos teóricos que estabelecem as metodologias que cada autor dentro da pedagogia do esporte tem se valido para justificar os seus métodos. Então, talvez nós estamos vivendo esse momento, né? A pedagogia do esporte precisa cada vez mais se consolidar dentro de uma perspectiva mais epistemológica, entendendo que ela não se resume a método de ensino, né? Então, talvez essa seja uma forma rápida de tentar encontrar uma resposta para essa sua questão, que obviamente denota, por exemplo, dentro da pedagogia do esporte, uma infinidade hoje de discussões metodológicas, né? Hoje, na pedagogia do esporte, a grande discussão são modelos de ensino, né? Eu não gosto muito dessa discussão, pensando na perspectiva de modelo de ensino, eu gosto da discussão pensando na perspectiva de abordagem, porque é por aí que a educação física escolar começou, porque a abordagem exige com que eu me preocupe com a epistemologia. E quando eu falo só modelo de ensino, eu me preocupo muito mais com a aplicação do que necessariamente com as questões de fundo mais teórico, que estabeleça a minha identidade e me defina, né, um pouco melhor. Não, perfeito. Eu acho que essa relação que você faz abre brecha para a gente pensar algumas questões. E pegando um pouco dessa comparação, eu queria entrar num ponto, como você fala que o campo da escola, de alguma forma, ele pensa a sua perspectiva epistemológica, mas a sua aplicação prática, ela fica um pouco ainda a desejar. Mal entendidos em torno dessa aplicação prática começam a surgir. E aí analisando um pouco, não apenas o que foi produzido, mas um pouco do discurso dos professores, acabou em algum momento no campo da educação física escolar colando uma ideia de ludicidade, quase que vinculando ludicidade a uma espécie de metodologia. Como se, então eu estou sendo lúdico, isso me basta, porque o importante é ser lúdico. E até eu diria que nós abusamos um pouco do termo da ludicidade e acabamos querendo construir um método sobre isso. Então, algumas vezes aqui no Instagram eu já falei que ludicidade não é método, mas eu queria escutar você. O que você acha sobre essa ideia que se vinculou com a perspectiva de classificar e de deixar, basta eu ser lúdico que tá bom, estou no caminho, estou no único caminho. Exato. E, Diego, essa é um grave problema da educação física, né? E não tenho dúvida que foi um grande mal entendido no sentido de tentar romper com aquela educação física tradicional. Se pensou, então, numa perspectiva de trazer o lúdico. E não tenho dúvida que o livro Educação de Corpo Inteiro, do professor João Batista Freire, foi muito impactante nesse sentido. Só que as pessoas só leram o início, né? E não, na verdade, entenderam a base teórica do João. E por isso que foi tão decisivo e importante a gente voltar a escrever um livro sobre educação física escolar, que é o Educação como Prática Corporal, para exatamente resolver esse mal-entendido. E para isso nós tivemos que estudar o jogo, nós tivemos que estudar a teoria do jogo. E para isso nós fomos se aprofundar exatamente para entender o que é lúdico. E eu não tenho dúvida que lúdico é simplesmente uma das grandes características do jogo, né? E lúdico significa liberdade de expressão. Se eu tenho uma pedagogia lúdica, eu tenho uma pedagogia que deve dar liberdade para o meu aluno se expressar. Mas essa liberdade não significa fazer o que quer. Essa liberdade, entendendo o lúdico como uma das características do jogo, essa liberdade é para se expressar a partir daquilo que o jogo está pedindo. A partir da lógica do jogo, a partir do embate, para usar uma metáfora que o João utiliza no livro O Jogo entre o Riso e o Choro, o embate entre o ser do jogo com o senhor do jogo. Logo, não é um local simplesmente para que você vá lá se recrear, né? Eu, às vezes, sou mal interpretado
quando eu falo a seguinte frase: eu não tenho compromisso com a recreação. Eu não tenho compromisso com que os meus alunos saiam da aula dando risadas e saiam da aula achando que a aula foi legal. O meu compromisso é com a aprendizagem. E a aprendizagem nunca necessariamente precisa ser legal. A aprendizagem tem que ser desafiadora. Né? Eu uso um exemplo, Diego. Aprender a tocar violão é fácil? Não é fácil. Dói o dedo. Porque você precisa? Precisa de empenho. Dói o dedo? Dói o dedo. É isso. Tudo que exige aprendizagem dói. Então, não vem com essa história de ludicidade, porque, na verdade, essa ludicidade, do jeito que é colocado, do jeito com que foi mal interpretado, ela simplesmente significa o seguinte: o que é essa tradução de ludicidade para essas pessoas que não compreendem? Elas traduzem como tirar a responsabilidade do aluno, tirar a responsabilidade do professor, tirar o compromisso com a aprendizagem e simplesmente transformar algo chato em legal. Eu não quero transformar algo chato em legal, eu quero transformar algo que estava totalmente descontextualizado, sem sentido, em algo que faça sentido. E a perspectiva, se eu trabalho com um jogo, desse jogo ser motivante, ser desafiador, é muito grande. Então, há uma possibilidade dele ser prazeroso, mas ele não é a finalidade. Eu, enquanto professor, não tenho que me preocupar com essa questão de ser legal, mas eu tenho que me preocupar, sim, com a questão de ser desafiador, de ser questionador, de ser um problematizador, de gerar a possibilidade que os meus alunos, por meio do jogo, possam compreender e possam se expressar a partir da sua forma de pensar, momentânea, né? Porque a nossa forma de pensar sempre se modifica à medida em que nós conseguimos refletir sobre aquilo que estamos fazendo, e a possibilidade dele ler e interpretar o jogo. E aí o meu papel é exatamente ajudar e mediar esse processo. Então, cuidado com a palavra lúdico. Cuidado com a palavra lúdico, porque ela é simplesmente uma palavra alienante, ela é simplesmente uma palavra que a lógica liberal adora, que é exatamente nessa perspectiva de não gerar empenho, e o que é pior, né, não gerar subversão, né, porque o lúdico é subversivo. E quando não entendido dessa forma como liberdade para se expressar, o lúdico simplesmente é destruído. Né? Ele serve para que as pessoas possam continuar fazendo o que elas querem, enquanto você está lá dando risada, achando que é para se divertir. Não, perfeito. Inclusive, eu costumo colocar que o fato de se criticar essa perspectiva da ludicidade não quer dizer que nós somos contrários à ludicidade. Afinal, o ideal é que a gente pudesse trazer a ludicidade para dentro do relacionamento, da família, dos amigos. É a questão de como que a gente pega esse aspecto que você chama de liberdade de expressão e traduz isso como, muitas vezes até como método. Então, acho que sem dúvida, sem dúvida. E Diego, veja, e junto a isso, nós estamos vivendo um momento que acho que até mais avassalador ainda do que essa equivocada interpretação de lúdico, que é a gamificação. Né? Hoje, nós estamos correndo sérios riscos com a perspectiva da gamificação, que é exatamente uma deturpação da nossa proposta, né? Daquilo que você que trabalha com jogo, você que trabalha com brinquedo, né? Eu que tenho procurado desenvolver a lógica da pedagogia do jogo, né? Nós não podemos ser confundidos como gamificadores, como aqueles que transformam tudo em jogo, porque essa perspectiva do transformar tudo em jogo é exatamente uma perspectiva, de novo, alienante, de novo, focada e pautada nessa sociedade do cansaço, nessa sociedade que manipula as pessoas por meio do jogar, porque só põe as pessoas para jogar. Né? E quando nós falamos de uma pedagogia do jogo, nosso objetivo não é simplesmente que as pessoas só joguem. Né? É necessário que as pessoas aprendam com o jogo. Não, perfeito. Inclusive agora, já que nós já falamos da ludicidade, dos usos e abusos dessa ludicidade, você aponta uma perspectiva de se pensar pedagogicamente, queria que você pudesse explicar, e até o tema da nossa live hoje, o que seria essa pedagogia do jogo?
Veja, nós, como eu disse a você, a pedagogia do esporte, ela nasce muito fortemente vinculada às questões dos métodos, à questão das formas de ensinar. E lá em 92, quando eu chego em 92, lá na Faculdade de Educação Física da Unicamp, eu conheço o professor João Batista Freire e de lá nós começamos todo o nosso relacionamento em termos de uma série de pesquisas e que hoje, de novo, estamos juntos fazendo pesquisas. E hoje estamos fazendo pesquisa relacionada à pedagogia da rua, que foi exatamente a pesquisa que nos uniu em 1992. E lá nós tínhamos esse compromisso de entender qual é a pedagogia que existe dentro do futebol de rua, né? Porque a hipótese era exatamente que o futebol de rua possibilitava com que quem jogasse na rua aprendesse melhor do que quem jogava ou aprendia a jogar em ambientes formais de ensino. Então, a hipótese do João é que existia uma pedagogia nesse futebol de rua. É daí que ele cunha o termo pedagogia da rua. Ao ter essa hipótese, nós saímos exatamente investigando e tentando entender. Foi aí que nós passamos para estudar cultura lúdica, entender a relação entre cultura e cultura geral e cultura lúdica, entender o que significa jogos tradicionais, conseguir entender como se dava o processo de aprendizagem dos ex-jogadores dentro dos seus ambientes de infância, como que era essa infância, como que era essa brincadeira. E aí chegamos mais ou menos em 2000, onde o João me fala, olha, de tudo isso que nós investigamos até agora, nós ainda não conseguimos transformar a pedagogia da rua numa tese. Ainda nós estamos no campo hipotético, ainda nós não temos condição de responder a pedagogia da rua enquanto tese. Por quê? Porque falta um elemento. E qual elemento? Estudar o jogo. Foi aí que, em 2000, ao eu entrar no doutorado e ele na livre docência dele, a gente vai mergulhar para estudar o jogo. E aí a gente se aprofunda, e aí isso gera a possibilidade dele concluir a livre docência dele, que virou o livro O Jogo entre o Riso e o Choro, que eu já citei aqui, que gera o livro Educação como Prática Corporal, que foi a nossa possibilidade de interagir com os professores de educação física, já que naquele momento eu ainda estava dando aula de educação física escolar, né, e o João coordenando alguns projetos de educação física escolar, que eu dei durante 10, 12 anos da minha vida aula em educação física escolar em colégios públicos e privados. E foi a nossa possibilidade de entender como que o jogo se ajustava a essa discussão da educação física. Tanto é que no livro Educação como Prática Corporal, nós entendemos que o jogo é o grande conteúdo da educação física, né? O jogo e o exercício seriam os dois conteúdos da educação física. Entendendo que as lutas, as danças, os esportes, as brincadeiras, nada mais são do que manifestações de jogo, né? Então é nesse sentido que nós estamos pensando ali no livro Educação como Prática Corporal, que gera a possibilidade de a gente pensar um primeiro esboço de um currículo, né, um currículo não formal, mas um currículo talvez não tão linear assim para a educação física escolar. Na sequência, a gente começa a trabalhar em dois grandes campos, o da educação física escolar e mais fortemente na pedagogia do esporte, principalmente quando eu começo a me envolver cada vez mais com projetos relativos ao futebol. E para isso, a gente começa a levar tudo aquilo que eu fiz no meu doutorado, né? No meu doutorado, eu produzo, como produto final do doutorado, um modelo que procura explicar como que o jogo se organiza, como se dá o processo organizacional sistêmico do jogo. Aí, nós temos que começar a aplicar isso, temos que começar a pegar esse modelo explicativo, agora num modelo de ensino e treinamento mais específico para o futebol. Aí nós começamos a desenvolver cada vez mais essa proposta e em determinado momento, acho que foi lá por 2011, 12, é que nós fechamos um pouco essa proposta dentro de um nome chamado Pedagogia do Jogo. Então a Pedagogia do Jogo é para nós, ao mesmo tempo, uma abordagem que explicita o nosso marco teórico, né, o nosso marco teórico pautado na perspectiva ecológica, pautado nas teorias sistêmicas, pautado na complexidade, e, ao mesmo tempo, é um modelo de ensino.
um modelo de ensino que está pautado pelo jogo. E não é o único modelo de ensino pautado pelo jogo. Hoje, na literatura internacional, é possível a gente encontrar inúmeras propostas, inúmeros modelos de ensino, como eu disse a você, que esse é o grande tema da pedagogia do esporte, né? Onde talvez eles estejam debaixo de um outro guarda-chuva chamado de Game-Based Approach, ou seja, abordagens baseadas no jogo, ou abordagens centradas no jogo, abordagens que se preocupam em ensinar esporte a partir do jogo, em treinar esporte a partir do jogo. Então, essa pedagogia do jogo, ela enquanto modelo, é o equivalente ao TGFU, é o equivalente ao Game Practice, é o equivalente ao Sport Education, é o equivalente ao... como é que chama o modelo da Isabel? Me fugiu o nome. Mas de inúmeros outros modelos de ensino. Então, é um modelo de ensino que, como outros modelos, privilegia o jogo. E quais são as bases dessa pedagogia do jogo? Eu digo que a pedagogia do jogo, enquanto uma abordagem, ela tem 3 bases fundantes. Talvez as principais referências para entender o que é a pedagogia do jogo. Primeiro, a pedagogia da rua, de onde tudo nasceu, né? Entender essa dinâmica da pedagogia da rua. Ambiente de jogo, entender o que é jogo a partir da perspectiva de entender que o jogo não existe em si, mas que o jogo é, na verdade, uma atitude, né? É um ato de jogar. Então, isso aparece no ambiente de jogo. E o terceiro seria o ambiente de aprendizagem, que é exatamente a perspectiva onde o professor tem, por meio da interação do ambiente de aprendizagem com o ambiente de jogo, respeitando os princípios da pedagogia da rua, consegue pensar como ele pode organizar um currículo, como ele pode organizar objetivos, como ele pode organizar conteúdos, como ele pode organizar e sistematizar a aula, como que ele pode fazer planejamentos e periodizações e como que ele pode avaliar, né? E quando eu falo dessa segunda parte, a gente caminha para o entendimento da pedagogia do jogo enquanto modelo de ensino. Então, enquanto abordagem, ela tem ali uma boa perspectiva e um bom enquadramento teórico, uma boa definição do seu marco teórico, que permite com que outras pessoas possam entendê-la. E possam aplicar, isso que é um ponto importante, Diego. Eu não gosto muito da ideia de ficar divulgando a pedagogia do jogo enquanto um modelo de ensino. Por quê? Porque se eu for divulgá-la apenas como modelo de ensino, eu fico criando discípulos, eu fico criando pessoas que precisam reproduzir exatamente o meu modelo, né? Isso não é legal. Por quê? Porque a perspectiva é exatamente você conseguir, ao estabelecer um marco teórico, ao ter uma clareza maior sobre a sua epistemologia da prática, você consiga desenvolver o seu modelo de ensino, porque o modelo de ensino é a sistematização mais minuciosa de todo esse processo, pautado numa base teórica. Logo, nós podemos estar na mesma base teórica da pedagogia do jogo, por exemplo, ao entender o ambiente de jogo, o ambiente de aprendizagem, e você desenvolver a pedagogia do jogo ao seu modo. E isso é muito interessante, porque te dá autonomia e faz aquilo que nós defendemos enquanto pedagogia, que é gerar emancipação e humanização. Porque uma das coisas que mais me deixa preocupado é quando eu escuto um professor, vem conversar comigo e fala o seguinte: ai, professor, eu estou fazendo assim na minha aula, eu estou certo ou estou errado? Não dá, não pode, não pode. Por quê? Porque eu só posso falar se está certo ou se está errado se ele seguisse o meu modelo. Porque, segundo o meu modelo, eu aplico a proposta assim. Mas ele deve ter claro qual é a epistemologia dele para que ele possa ter uma clareza do que ele está fazendo. E não existe certo ou errado. Existe uma tentativa ou uma possibilidade de desenvolver uma proposta pedagógica de modo a todo momento gerar uma reflexão.
né, a necessidade de eu refletir sobre minha ação, a necessidade de refletir sobre minha prática, a necessidade de ajudar os meus alunos a refletirem sobre aquilo que está no campo do que precisa ser aprendido, né? E o que precisa ser aprendido, dentro da lógica da pedagogia do jogo, não pode, em hipótese alguma, ser apenas aspectos técnicos e táticos, né? Precisa envolver atitudes, precisa envolver a lógica no sentido de entender que o treino, que a aula, ela é um fato social, ela traz a sociedade para dentro do treino, e esse professor, esse treinador, não pode, em hipótese alguma, achar que ele está fora desse mundo real, que ele está fora dessa sociedade, que ele não tem responsabilidade. Logo, não dá, de novo, para pensar que quando a gente fala de pedagogia do jogo, e eu vou encerrar agora, Diego, não dá para pensar que a pedagogia do jogo se restringe à criança, porque o nome pedagogia, muitas vezes as pessoas associam à criança. Não, a perspectiva da pedagogia do jogo é desde a iniciação, à especialização, ao alto rendimento, porque não dá para ser um treinador de sucesso se eu não for um pedagogo. Ao mesmo tempo, há uma necessidade muito grande de, como professor, na iniciação ou dentro da aula de educação física escolar, ter compromissos com essa formação que busca emancipar e humanizar. Entendendo humanização como uma possibilidade de ajudar os meus alunos, os meus atletas, a sentir melhor, a pensar melhor, para que possam agir melhor. Isso é humanização, né? Isso é, talvez, o grande desafio que o Paulo Freire nos deixa para que a gente possa continuar divulgando e cada vez mais enfrentando as hipocrisias ou as ignorâncias que nós temos visto de forma muito evidente na nossa sociedade atual. Não, ótimo. Quando você falava, cara, eu lembrava do Amand de Graça, se não me engano, que ele fala que é preciso ensinar bem o esporte e para além do esporte. Exatamente. Na escola, fora da escola. E aí eu queria pegar um aspecto já para emendar com a pergunta que eu queria fazer. Que você colocava aqui que você chama de modelos de ensino, né? Que se pensa, a área da educação física escolar pensou abordagens, mas não pensou modelos de ensino. Eu tenho uma maneira diferente de traduzir isso, eu penso que no fundo vai no mesmo sentido, que se constituiu pedagogias, mas não pensou em didáticas. Então se pensou em pedagogia crítica superadora, mas não pensou numa didática crítica superadora. E isso cria a mesma coisa, ótimo. Cria uma confusão com o professor que está na escola. E aí eu entro um pouco na minha vivência que consumia durante a formação esse movimento, e quando chego na escola eu olho e percebo que, embora eu tivesse municiado de uma perspectiva epistemológica, me faltava uma didática de materializar aqueles conhecimentos. E é muito complicado quando o professor está nessa situação, que ele tende a remeter, que ele não consegue, porque ele não conseguiu ler o livro direito. Exato. E não consegue materializar aquilo em conhecimento didático. Nesse sentido, a analogia que você faz é muito interessante, que o campo da escola ele começa com um amadurecimento epistemológico e pouco didático, vou chamar assim, enquanto a pedagogia do esporte com um ponto de vista mais didático. E aí, olhando um pouco a maneira como eu venho fazendo as pesquisas, meu início de trajetória, para poder reformular a minha didática, eu tive que olhar o início do campo das discussões metodológicas, como o espectro de Mostyn, que lá desde 66 já começa a estabelecer perspectivas metodológicas. E o campo da pedagogia do esporte, de alguma forma, ele ficou muito potente, né? Então, você discutiu muito já sobre família de jogos, pedagogia não linear, o próprio TGFU, ou seja, diferentes modelos que, por mais que tenham uma linha condutora, eles apontam diferentes possibilidades. Mas eles pensam isso principalmente focando ali nos esportes coletivos, de um modo geral. E na perspectiva da iniciação e o amadurecimento na trajetória esportiva. Aí a pergunta que eu queria fazer para vocês, cara, é o seguinte. Se há esse descompasso, como você colocou, da pedagogia do esporte e da educação física escolar, você como alguém que estuda métodos no campo da pedagogia escolar, da pedagogia do esporte, o que você pensa de elementos, não de pedagogia, tipo, pego essa pedagogia e trago para a escola, mas de elementos que a pedagogia do esporte pode iluminar a educação física escolar no seu aspecto metodológico? Veja, aí a gente tem, de novo,
e essa sua forma de explicar, ela vai muito ao encontro da minha. A gente só tira modelo de ensino e didática, é a mesma coisa, né? Aí, vamos pensar o seguinte. Eu tenho feito hoje, lá com o meu grupo, dentro do laboratório, eu tenho alguns orientandos que estão estudando exatamente essa possibilidade de entender epistemologicamente esses modelos de ensino da pedagogia do esporte. Qual é a base teórica com que eles foram construídos? No sentido de mostrar semelhanças e diferenças que existem entre eles, né? No sentido de que um se sustenta mais numa perspectiva ecológica, outro numa perspectiva cognitiva, outro numa perspectiva mais humanista, mas talvez todos debaixo de um guarda-chuva interacionista. E esses nomes são nomes que, dependendo do lugar, da região no planeta, eles têm uma denominação, né? Por exemplo, eu gosto de chamar as teorias do conhecimento como inatistas, empiristas e interacionistas. Mas quando você vai lá para fora, não existe interacionismo, existe construtivismo, né? Só que se a gente utiliza aqui construtivismo para utilizar e para nomear essa teoria do conhecimento, as pessoas aqui no Brasil não entendem nada, porque o construtivismo chegou aqui como método, né, e não como base epistemológica, como teoria do conhecimento. Então você mais confunde do que ajuda. Então por isso que eu chamo de interacionismo, porque são todas as propostas que se pautam exatamente na construção do conhecimento por meio da interação. Mas quando você sai do campo das teorias do conhecimento e vai para as abordagens de ensino, você começa a ver que elas têm diferenças. E quando você vai para as teorias da educação, mais diferença. Quando você chega no campo da pedagogia do esporte, você percebe essas diferenças, mas ainda está por ser construído, e nós estamos construindo isso, a possibilidade de entender, por exemplo, o TGFU, qual a base teórica do TGFU? Né? O Constraint Led Approach, qual a base teórica dele? O que significa usar um ou usar outro? O que significa misturá-lo? Até que ponto isso é possível ou isso é ruim? Né? Tudo isso está para se construir no campo da pedagogia do esporte, que eu acho que está mais definido no campo da educação física escolar. Mas, por outro lado, quando a gente parte para o campo da aplicação, né, para o campo que vai especificamente ao encontro da sua questão, eu vejo que na pedagogia do esporte nós temos a possibilidade, independente do modelo de ensino, de conseguir organizar melhor os conteúdos de ensino, por exemplo, né? Que talvez os conteúdos de ensino possam estar focados em competências essenciais, possam estar focados não mais no ensino de uma modalidade esportiva, mas no ensino do agrupamento dessas modalidades esportivas, né? Principalmente a partir dos estudos do Bayet, lá em 74 ou 78, quando ele escreve o livro Pedagogia das Intenções e vai falar de uma proposta de ensino dos esportes coletivos, que depois o grupo de Portugal amplia e fortifica e acumula e acrescenta conhecimento sobre essa discussão, no que se pauta exatamente em entender os princípios operacionais do jogo, para depois eu me preocupar com as regras de ação, para depois eu me preocupar talvez com um gesto técnico. Essa proposta, por exemplo, essa organização, nos ajudaria muito na educação física escolar, no sentido de eu poder aprender vários jogos ao mesmo tempo, e desses jogos criar, por meio dessa base de jogos, que eu chamo de família de jogo, e que outros chamam de outros agrupamentos, que essa família de jogo te permita aprender vários outros jogos, porque ela é uma base de conhecimento. E a base de conhecimento não é necessariamente uma base motora, né? Mas talvez ela possa ser uma base motora para quem ainda é desenvolvimentista, para quem ainda talvez seja cognitivista, né? Que acredita na perspectiva de que tem que se construir um acervo, um vocabulário motor, um vocabulário de ações cognitivas, de esquema de ação. Enquanto que, aí eu estou falando mais particularmente da minha proposta, ou do que nós estamos construindo em cima da pedagogia do jogo, que é que por meio dessa família você constrói um acervo de possibilidades de resposta presente em muitos jogos, e por meio do entendimento do padrão organizacional sistêmico do jogo, porque todo jogo é um sistema,
eu tenho duas tendências, uma tendência integrativa e uma tendência autoafirmativa. Então, a todo momento que eu jogo um jogo, eu melhoro nesse jogo. Mas, ao mesmo tempo, eu transfiro conhecimento para outro jogo que tem exigências semelhantes. Desse modo, eu consigo construir um currículo que vai sendo tecido junto, para usar um termo da complexidade, né, que vai ajudando para que cada conhecimento possa ajudar o conhecimento seguinte, ao mesmo tempo se retroalimentar, e aí a gente acaba com aquela lógica de ter que ensinar gestos, né? Quer seja gestos técnicos no esporte, quer seja gestos técnicos apenas na dança, quer seja na ginástica, quer seja nas lutas, e eu possa começar a ensinar a jogar. E ao jogar um jogo, eu vou melhorando nos outros jogos. E aí talvez a pedagogia do esporte possa ajudar a educação física escolar no sentido de melhorar a precisão dos seus conteúdos, de organizar melhor os seus conteúdos, de talvez agrupar melhor esses conhecimentos e de possibilitar que eu possa sair da aula de educação física dominando esses conteúdos e não só refletindo sobre esses conteúdos. Porque, Diego, desculpa se eu estou me alongando, vai me cortando aí, que você que está controlando o tempo. Porque, veja, ao mesmo tempo que nós temos que discutir muito, nós temos que problematizar todos os conteúdos da educação física, nós não podemos achar que a nossa aula de educação física significa só problematização, né? Nós temos também que ensinar a jogar. Nós criticamos maciçamente a educação física da década de 80, que era pautada no esporte, principalmente no Quarteto Fantástico. E nós destruímos o Quarteto Fantástico. Só que o que nós colocamos no lugar, ou foi um pupurri de um monte de coisa, sem necessariamente gerar uma competência para que, em meio a esse pupurri de coisas que eu tenho que aprender, porque são conteúdos da educação física, eu possa elencar algum desses conteúdos para que sejam conteúdos que possa ser de escolha dos alunos, de escolha da turma, de escolha da escola, para que eles saiam com uma competência de jogar, né? Não uma competência de rendimento, mas uma competência de jogar. Por exemplo, para que eles saiam, se o basquetebol for o conteúdo, se a queimada for o conteúdo, se a dança, se a luta, não existe um conteúdo, mas que se escolha alguns conteúdos que mereçam um aprofundamento. E daí eu acho que a pedagogia do esporte ajudaria nesse sentido, de modo a possibilitar que alguns conteúdos fossem vivenciados e outros conteúdos tivessem um aprendizado mais profundo, não fosse simplesmente uma vivência, fosse o desenvolvimento de uma competência, mas todos os conteúdos problematizados, né? Acho que isso é pacífico, ou seja, todo mundo na educação física escolar não pode acreditar que o ensino na educação física escolar se resume à técnica de alguma coisa. Como eu não concordo que na pedagogia do esporte, que sustenta algumas metodologias de ensino e treinamento de esporte, o treinador deva se resumir simplesmente a implementar o seu modelo de jogo ou a sua ideia de jogo. Tanto isso tem me irritado muito, porque até eu escrevi um ensaio agora que vai ser publicado lá no Congresso de Moçambique, se tivermos o Congresso, que o título dele é o seguinte: será que não é o momento dos treinadores devolverem o jogo aos jogadores? Porque é isso que nós temos visto hoje. Os treinadores são como os treinadores joystick, né? O treinador coloca a sua ideia e o jogador está lá só para desenvolver a ideia do treinador. Isso não pode acontecer. Nem no campo da educação física, onde o professor coloca lá as suas ideias e os alunos precisam desenvolver a ideia do professor, né? Não cabe. Por isso que o jogo é tão caro. Mas, ao mesmo tempo, o jogo é tão desafiador. Porque o jogo, ele impede o controle, né? Quando você pensa que você está controlando o jogo, ele te dá uma rasteira e ele te controla, porque o jogo é incontrolável. E quando você fecha todas as portas, ele faz o seguinte, ele desaparece. E acabou. Não se tem mais jogo, né? Tem qualquer outra coisa, menos jogo. Por isso que o jogo é tão potente, por isso que o jogo é tão subversivo, por isso que as pessoas têm medo do jogo, por isso que muitas vezes a escola,
que é uma escola muito disciplinadora, muito castradora, ela inibe os jogos das crianças, inibe que as crianças joguem. Scarlett, você fez uma fala fantástica, eu tinha alguns pontos que eu gostaria de entrar para refletir, não vou conseguir pegar todos, mas eu queria destacar alguns e dar sequência eu emendo com uma pergunta. Que o que você coloca, algo que eu já venho discutindo há um tempo, que de alguma forma, quando há crítica ao quarteto mágico, ao quadrado mágico, cada um chama, tem vários nomes para isso. Sim. É basicamente a crítica ela já começa descontextualizada, porque no fundo estamos criticando ou os conteúdos ou estamos criticando a forma como ensina esses conteúdos. Exato, então, boa. Na própria crítica, porque o problema é ensinar o futebol ou é como está sendo ensinado o futebol? Então, eu já vejo que aí tem um problema. E aí, a quebra disso, o que aconteceu, foi um aumento de um espectro de que tudo pode ser conteúdo. E quando você amplia esse espectro, você aumenta a abrangência e você tem uma pouca profundidade. E na minha perspectiva, a consequência disso foi uma espécie de ideia de vivência. Educação física é um espaço de vivência. Então, agora, vamos trabalhar agora circo. O que é circo? Malabarismo. Pega e joga para o alto. E aí nós fizemos uma caricatura dos conteúdos. Ótima, ótimo. E nos livramos da intencionalidade do ensino desses conteúdos. Esse é um aspecto que eu acho que a área precisa... Tiramos a responsabilidade, concorda, Diego? Tiramos a responsabilidade de nós, professores, sermos responsáveis, por exemplo, para ensinar malabarismo. Né? Eu tenho que ter o circo, eu tenho que ter a vivência. Mas se o conteúdo escolhido foi o circo, eu tenho que ensinar o meu aluno a como ele sair com a competência de que ele sabe o malabares. Igual o professor de matemática ensina contas de fração, de potência, de equação de segundo grau. Exato. E aí, em torno dessa ideia de experimentação, de vivência, ficou um vale-tudo que ensinar é simplesmente o professor se colocou como uma espécie de gestor de espaços de prática. Então, exato. Vocês façam tal coisa, isso aqui é... Então, isso basicamente se refere, primeiro, a uma pouca discussão, na minha perspectiva, de uma pouca discussão metodológica e de uma política pública que a gente não consegue delimitar os conteúdos e o currículo. Bom, e aí eu queria só pegar um outro ponto da tua fala, que eu junto com o grupo a gente tem feito uma estratégia de pensar esses modelos, né? Um pouco inspirado até no TGFU, porque o TGFU ele é muito potente para pensar o esporte. Mas quando a gente pensa a dança, o que seria essa família de jogos na dança? Nós no grupo chamamos diferente, chamamos de categoria de jogos. Então vou dar um exemplo do que nós fizemos agora nesse último livro quando nós pegamos a dança. Nós organizamos a dança em 4 elementos. Em um que são jogos de expressividade, outro jogo relacionados a movimentos rítmicos, um grupo de jogos de movimentos acrobáticos e rotações e um grupo de jogos com implementos. Tem muita atividade de dança que possui implemento. Para que a aula de dança também não seja apenas um exercício do técnico. Então, um pouco, pegar os diferentes conteúdos e dar um pouco esse olhar, que é um pouco do que você acaba colocando. E aí você toca num ponto que agora eu vou entrar na minha pergunta. E talvez a maneira como que eu vá falar aqui possa chocar um pouco alguns colegas que estão assistindo. Que é o seguinte, um pouco do reflexo desse uma perspectiva que era o seguinte: vamos vivenciar, a gente tem que vivenciar, a gente tem que experimentar. E o que você colocou no lugar disso foi uma perspectiva de, eu vou chamar de um nome, entre aspas, de intelectualização excessiva da área. E é claro que eu quero que o meu aluno, quando no meu conteúdo de futebol, ele conheça as regras, a história, ele discuta racismo no futebol, ele faça uma perspectiva geográfica do futebol. Mas é fundamental que no final de um conteúdo, ele jogue melhor do que ele começou o conteúdo. Só que, de alguma forma, o debate da técnica, principalmente na educação física escolar, é um debate que ainda existe em muitos dedos. Então, eu queria colocar para você, o que você acha da discussão sobre ensino da técnica para o campo da pedagogia do esporte, mas, sobretudo, para o campo da educação física escolar? Ótima pergunta, Diego. E veja, indo ao respondê-la, fazendo um comentário em cima da tua fala, né? Esse talvez seja o que você disse é exatamente o reflexo de 30 anos
de uma discussão dentro da educação física que não chegou no campo da didática, que não chegou no campo das metodologias, né? Se aprofundou muito, e até, ao meu ver, em alguns pontos, excessivamente, no sentido de que muitos professores de educação física viraram filósofos, sociólogos e poucos pedagogos. Não que um pedagogo não existe sem a sociologia, sem a filosofia, sem a psicologia, né? Todo pedagogo precisa ter muito claro, ou se não muito claro, precisa começar a deixar claro para você qual é a sua linha dentro da sociologia que sustenta a tua praxis, né, a filosofia, a psicologia. Mas você é um pedagogo. Se você quiser virar um Foucaultiano com profundidade, você não vai conseguir voltar para a pedagogia, porque a preocupação do Foucault, ela é importante, ela ajuda a pedagogia, mas ela tem uma preocupação fortemente linkada à sociologia, à filosofia. Mas ele nos ajuda muito a pensar e nos empresta algumas reflexões importantes para o campo da pedagogia. Mas nós não podemos abandonar a nossa essência. Nós somos professores, nós somos pedagogos, nós somos professores que temos que problematizar, temos que teorizar, temos que gerar crítica, temos que emancipar os nossos alunos, mas também temos compromisso com o conteúdo que caracteriza a educação física. O que é a educação física? Quais são os conteúdos da educação física? Eu, enquanto um professor de educação física, um pedagogo de educação física, preciso ter muito claro, preciso dominar como que eu ensino esses conteúdos. Como que eu consigo fazer com que os meus alunos saiam no início da minha aula com um nível de conhecimento e cheguem ao final da minha aula com outro nível de conhecimento. Mesmo que esse começo e esse fim seja ao longo de um ciclo que não precisa ser semana, que não precisa ser mês, que pode ser ano, que pode ser 4 anos, né? Tudo vai do planejamento, da forma de organizar tudo isso. Aí nós caímos num outro aspecto, né? E aí indo especificamente responder a tua pergunta, que é a questão da técnica. Não existe jogo sem a exigência técnica. Mas talvez exista muito jogo, ou quase todos os jogos, que não necessariamente partem de um padrão técnico único, de uma única forma de responder aquilo. Lógico que quando a gente pega o refinamento técnico de uma modalidade esportiva ou de uma técnica de dança, ela é um refinamento e uma possibilidade de entender que daquele modo eu consigo ter um rendimento melhor, ou eu consigo ter uma expressividade melhor, eu consigo fazer e executar melhor. Mas o ponto é, o meu aluno precisa chegar a isso, ou chegar ao possível disso. Ele não precisa partir disso. Esse é o grande equívoco de pensar técnica como única, e não técnica como um processo a ser construído, como ações que vão se tornando cada vez mais eficazes e eficientes e que geram a possibilidade de que o aluno possa cada vez mais interagir com o jogo e possa cada vez mais se sentir potente no jogo, consiga entender o jogo. Então, não dá para desconsiderar a técnica, não dá para desconsiderar a importância da técnica, e ao mesmo tempo não dá para simplesmente achar que então tudo é tática. Eu acho que técnica e tática são duas palavras que, se sumissem, nos ajudaria no processo ao invés de se manter, porque de um lado você tinha essa tecnificação, né, que gera esse tecnicismo, do outro lado você tem essa tatificação, né, tudo é tática. E aí você caiu de novo em polos, em extremos, e o que é pior, se transformou na tática do mesmo modo que se pensou a técnica, como se existissem modelos de jogo e formas táticas únicas. E aí você vê treinador adestrando o jogador segundo determinada tática, e nem entendendo tática enquanto ação circunstanciada pela situação do jogo, que é exatamente a proposta do Friedrich Malo, quando pela primeira vez ele escreve sobre o ato tático lá em 68 do século passado. Então, talvez fugir dessas palavras seja um bom caminho. Por isso que na pedagogia do jogo,
Antes de chegar na técnica e na tática, nós passamos pela necessidade dos nossos jogadores, dos nossos alunos, quer seja na iniciação, na especialização, no alto rendimento, para que eles dominem as competências essenciais. E aí eu estou falando dos jogos coletivos. Né? Competência essencial dos jogos coletivos, que para nós seria estruturação de espaço, comunicação na ação e relação com a bola. Ela pode se dar de maneira geral, ela pode se dar de maneira específica, ou ela pode se dar de maneira contextual lá no alto rendimento. Mas isso já é um aprofundar na nossa discussão, no nosso modelo. Mas talvez fugir dessa discussão seja importante entender, talvez, que as ações do jogo sejam importantes de serem cada vez mais estabilizadas. Eu preciso, porque a técnica é uma ação estabilizada. O que eu preciso é que as minhas ações durante o jogo ganhem mais estabilização, que eu consiga estabilizar melhor o meu movimento. Por exemplo, para jogar voleibol, eu tenho que estabilizar o meu movimento de modo a não deixar que essa bola caia no chão. Mas eu não preciso começar por essa técnica especificamente. Perfeito. Não sei se eu respondi. Não, perfeito. Eu vou, inclusive, já que a gente pegou alguns fantasmas, né, um fantasma que eu diria que a gente tem na educação física escolar é o fantasma da técnica, eu vou dar um exemplo de um outro fantasma e queria escutar sua opinião sobre isso. Trabalhando aqui na universidade, minhas disciplinas elas são 80% práticas. Eu estou com os alunos montando aula, atuando com aula, fazendo eles darem aula. E algumas coisas que eu vejo, e aí eu vou entrar num aspecto esse, é o medo de corrigir gestos do aluno. Porque, de alguma forma, as pessoas têm medo de ser tecnicista. Ou seja, eu estou trabalhando técnica disso. E isso a gente já discutiu. Mas há um outro aspecto também, refletindo junto com os alunos e em papos com professores, que é a ideia de como que a reprodução. Como se eu não pudesse colocar para repetir muitas vezes. E tem uma coisa, você colocava aí do violão. Dói tocar violão, mas se eu não treinar, repetir a escala pentatônica 50 zilhões de vezes, eu não aprendo a fazer bem. Então, de alguma forma, esse aspecto ele está de se reproduzir, ou seja, há um medo de colocar o aluno para fazer muitas vezes a mesma coisa, talvez por um medo disso ficar chato. Então, eu queria já, na verdade, a última pergunta, porque daqui a pouco a gente está chegando no tempo, de como que você vê essa ideia do medo da reprodução. Ótimo. Bom, é muito gostoso tocar nesses fantasmas, né? Para que a gente não tenha medo de falar abertamente sobre essas questões. Primeiro, o medo de corrigir. De novo, o meu papel enquanto professor é ajudar o meu aluno a jogar bem. Não é simplesmente soltar a bola e deixar ele resolver os problemas sozinho. Só que existem várias formas para se fazer isso, né? Eu não preciso ter apenas a forma tecnicista, que é de eu demonstrar o movimento e o meu aluno repetir, né? Mas existem N possibilidades, né, de gerar uma reflexão para que esse aluno entenda o que está acontecendo. Por exemplo, eu posso fazer uma manchete assim, unindo, entrelaçando meus dedos. Mas ela não vai ser eficiente. Não adianta simplesmente eu mostrar para o meu aluno que ele tem que fazer assim, né, esticando o braço. Mas eu tenho como ajudá-lo a refletir, começar a perceber o quanto que ele está errando se ele faz assim. Será que não existem outros meios, outras possibilidades? E aí não tem problema nenhum em você dar dica, não tem problema nenhum em até você mostrar. O que não dá é para você achar que você é o modelo e ele tem que seguir, né? A repetição. Não existe aprendizagem sem repetição. Só que como eu trabalho com o jogo, todas as repetições que acontecem são repetições de ações e não repetições de movimento. Então, se são repetições de ações e acontece dentro do jogo, ao entender o padrão de organização do jogo, eu entendo que sempre são ações novas. Só que ações novas, fechado num sistema que vai ter uma variação muito pequena. Então, eu tenho que repetir muitas vezes o jogo para que eu possa melhorar nesse jogo. Então, eu estou repetindo ações e não estou repetindo o gesto técnico. Eu não estou fazendo algo para preparar para o jogo. Eu estou jogando e me preparando para o jogo à medida que eu jogo. Por isso que eu sempre bato naquela máxima popular, né? Você já deve ter escutado falar.
treino é treino, jogo é jogo. Se treino é treino, jogo é jogo, para que eu treino? Né? Se o que manda é o jogo, se há uma distinção entre treino e jogo. Logo, nós temos que quebrar essa ideia e pensar que treino é jogo e jogo é treino. Logo, a todo momento que eu jogo, eu estou treinando, ao mesmo tempo que eu estou treinando, eu estou jogando. Então, esse imbricar é algo fundamental para que a gente resolva esse problema. Tem que repetir. Só que a repetir não é repetição de padrões, não é repetição de gesto, é repetição de ações. Que é exatamente quando você fala do repetir os gestos para tocar violão. A cada momento em que você está repetindo aquilo para você mesmo, a sonoridade está fazendo um sentido diferente. Principalmente quando você acerta. Principalmente quando você percebe que você está conseguindo acertar eu não sei o nome dos dedos ali para se colocar, mas para acertar a nota que você quer executar. Então, você precisa repetir várias vezes, né? E você repete, e você pode fazer esse jogo, que não é um jogo sempre do novo, é o jogo para manter o aprendizado. Então eu jogo muitas vezes para manter o meu aprendizado, e não só jogo para aprender coisas novas. Perfeito. O Instagram acabou de lembrar a gente aqui, então eu vou pedir, Scalia, para você fazer suas falas finais. Nós temos aqui em torno de 1 minuto e meio, e depois eu pego e finalizo. Já queria te agradecer. Diego, não consegui fazer as perguntas, mas fica o convite para uma próxima. Ótimo. Veja, agradeço demais, te parabenizo pelo belo trabalho que você tem feito aí, né, num local fantástico, eu já conheci uma vez, estive aí com vocês uma vez, muito bom. Parabéns pelo seu trabalho na internet, parabéns pelo seu trabalho com os livros, né, tudo aquilo que você tem feito, e eu acho que nós precisamos exatamente fazer essa troca, nos aproximar, porque os professores precisam. Veja quanta gente assistindo a gente, infelizmente nós não conseguimos fazer essa interação com eles, mas eu sei que tem gente muito querida aí que está nos assistindo, e gostaria de parabenizar a todos por nos escutar e a você por gerar essa possibilidade de interação.